Olá, prevencionista. Tudo bem? Vamos iniciar aqui, mais uma videoaula, onde falaremos da CIPA centralizada, que é a CIPA da Construção Civil. É uma CIPA específica da NR18. Antes de dar continuidade no conteúdo e na aula, peço aos amigos prevencionistas, que me sigam lá no Instagram e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Deixe o seu like, seu comentário e divulgue para os seus amigos. A CIPA, na verdade, ela começou a ser escrita por volta da segunda metade do século XVIII, a partir da Revolução Industrial na Inglaterra. Esse fato se deu devido ao elevado número de acidentes e lesões originados nos maquinários naquele período. Aqui no Brasil, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é denominada CIPA, ela nasceu por volta de 10 de novembro de 1944. E foi exatamente essa comissão que alavancou de uma vez por todas a implantação da segurança do trabalho aqui no nosso solo brasileiro. Houve uma portaria naquele período, naquela época, e a primeira portaria a regulamentar as comissões internas de prevenção de acidente foi a portaria 229, de 19 de junho de 1945. É interessante a gente também mencionar que nós não temos apenas a CIPA da NR5 e nem a CIPA da NR18, que é a CIPA centralizada. Existem 7 tipos de CIPA hoje. Nós temos a CIPA da NR5, nós temos a CIPA da NR18, nós temos a CIPA da NR22, que é a CIPA AMIN, nós temos a CIPA da NR29, que é a CIPA no trabalho portuário, nós temos a CIPA da NR30, que é a CIPA da navegação marítima e fluvial. Nós temos a CIPA da NR31, que é mais conhecida como CIPA-TR, que é a CIPA do trabalho rural. E temos também, a CIPA da NR37, que é denominada como CIPLAT, que é a CIPA em plataformas. É interessante a gente se atentar para esse detalhe, porque essas CIPAs existem algumas particularidades, como por exemplo, diferentemente da CIPA da NR5, a CIPA da NR22, no seu item 22.36.12.3, vai dizer que a carga horária do curso de prevenção de acidentes e doenças profissionais deverá ser de 40 horas anuais, das quais 20 horas serão ministradas antes da posse dos seus membros. Ou seja, a NR5 ela vai mencionar que o treinamento são de 20 horas. A CIPAMIN da NR22 vai dizer que o treinamento é de 40 horas. Então, existem algumas particularidades. Vou dar outro exemplo. A CIPA-TR. A CIPA-TR, no item 31.7.6, vai dizer que o mandato dos membros da CIPA-TR terá duração de 2 anos. Ou seja, se o mandato tem duração de 2 anos, subentende que os funcionários eleitos pelos empregados vão ter uma estabilidade de 3 anos. 3 anos por quê? Porque a estabilidade da CIPA ela é o período de mandato mais um ano após o término do mandato. Diferente da NR5, que fala que o mandato é de 1 ano. Se o mandato é de 1 ano, a estabilidade que os cipeiros eleitos pelos funcionários eles terão apenas de 2 anos. Por quê? 1 ano de mandato, mais 1 ano após o término do seu mandato. Então, todas as vezes que a gente, como profissional da área de segurança do trabalho, for iniciar qualquer processo para a elaboração de uma CIPA, a gente precisa saber primeiro qual é o ramo de atividade dessa empresa. Porque é de acordo com o ramo de atividade dessa empresa que eu vou saber, como profissional da área de segurança do trabalho, qual é a CIPA, qual é a NR,
que eu vou ter como base. Então hoje falaremos da CIPA centralizada, ou seja, toda empresa do grupo C18 e C18A é considerada construção civil. Se é considerada construção civil, teremos como base não a CIPA da NR5, mas a CIPA da NR18. Como que eu vou saber se o grupo é C18 ou C18A? É simples. Toda empresa tem o seu número CNPJ e é com o número CNPJ que a gente consegue entrar no site da Receita Federal e abrir o cartão de CNPJ dessa empresa. A gente vai abrir o cartão de CNPJ dessa empresa. Lá no cartão de CNPJ tem alguns dados, né? Como, por exemplo, razão social, nome fantasia, CEP, endereço e a atividade econômica principal, ou seja, o KENAI. Então eu vou identificar lá no cartão de CNPJ qual é o KENAI e o ramo de atividade dessa empresa. Sabendo qual é o KENAI e o ramo de atividade nessa empresa que eu vou olhar no cartão de CNPJ na Receita Federal, eu vou ir para o quadro 3 da NR5. Indo no quadro 3 da NR5, eu vou ter lá também uma relação de KENAI, atividade e grupo. Ou seja, eu vou identificar no quadro 3 o mesmo KENAI e o mesmo grupo que eu olhei no meu cartão de CNPJ. Desculpa, repetindo. Eu vou olhar no quadro 3 da NR5 o mesmo KENAI e mesma atividade, né? E à frente da atividade dessa empresa que vai estar lá no quadro 3, eu vou saber qual é o grupo. Então, é de acordo com esse grupo, né, que eu vou identificar se o grupo é C18 ou C18A. Aí eu volto para o quadro 1, né, para fazer o meu dimensionamento, caso seja uma CIPA por estabelecimento, que aprenderemos a partir de agora. Então o item 18.33.1 vai começar a dizer o seguinte: a empresa que possui na mesma cidade um ou mais canteiro de obra ou frente de trabalho com menos de 70 empregados deve organizar CIPA centralizada. O que vem a ser a CIPA centralizada? A CIPA centralizada nada mais é quando uma empresa ela tem várias obras em uma cidade, onde cada obra tem menos de 70 empregados, né? E essas obras, uma vez no mês, vão se unificar e as reuniões ordinárias serão conjuntas, né? E com ata única. Então é simples. Se eu tenho, por exemplo, 3 obras numa cidade, uma tem 30 funcionários, outra tem 50 funcionários e outra tem 20 funcionários. Essas 3 obras, entre elas vão definir em qual obra será a reunião. Todos os cipeiros, né, de cada obra vão se reunir, fazer a reunião ordinária e terá, né, uma ata única. Tudo bem? O item 18.33.2 vai dizer que a CIPA centralizada será composta de representantes do empregador e dos empregados, devendo ter pelo menos um representante titular e um suplente por grupo de até 50 empregados em cada canteiro de obra ou frente de trabalho, respeitando-se a paridade prevista na NR5. O item 18.33.2 da NR18 já vai começar a dizer sobre o dimensionamento dessa CIPA. Esse item ele é muito claro, né? Ele diz que essa CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, né? Deviam ter pelo menos um representante titular e um suplente por grupo de até 50 empregados. Ou seja,
Se na minha obra A eu tenho 23 funcionários, é grupo de até 50 funcionários, empregados, né? Então essa obra vai ter que ter um representante titular e um suplente pelo empregador e um representante titular e um suplente pelos empregados. Se na minha obra B eu tenho 47 funcionários, também é grupo de até 50. Essa obra também vai ter um representante titular e um suplente pelo empregador e um representante titular e um suplente pelos empregados. Na minha obra C tem 30 funcionários, também é grupo de até 50. Essa obra também vai ter que ter um representante titular e um suplente pelo empregador e um representante titular e um suplente pelos empregados. Então, é simples. O item 18.33.3 vai dizer que a empresa que possuir um ou mais canteiros de obra ou frente de trabalho com 70 ou mais empregados em cada estabelecimento fica obrigada a organizar a CIPA por estabelecimento. Então, se eu tenho agora, por exemplo, duas obras em uma cidade com 70 ou mais empregados, as reuniões ordinárias não serão mais em conjunta e nem ata única. Cada obra terá a sua reunião ordinária, mensal. Ou seja, se na minha obra A eu tenho 70 funcionários, na minha obra B 80, a minha obra A fará a sua reunião ordinária, mensal, e minha obra B também, separadamente. Agora eu quero falar um pouquinho do dimensionamento. Dimensionamento da CIPA centralizada. Por quê? A norma, né, ela vai dizer que grupo de até 50 empregados, eu tenho que ter um titular e um suplente, pelo empregador e pelos empregados. Vocês concordam comigo que 3 funcionários já é grupo de até 50 funcionários? Se no mínimo, para eu criar uma composição da CIPA, eu tenho que ter 4 pessoas, né? O que fazer nesses casos? Porque para ter uma comissão, eu tenho que ter um titular e um suplente pelo empregador e um titular e um suplente pelos empregados. Fora o secretário e seu substituto, né? Como menciona o item 5.3 da NR5. Então, e se minha obra tem 3 funcionários? O que eu faço? Já responderemos. E quando a obra tem 70 ou mais funcionários? Sim, eu sei que cada obra terá a sua reunião ordinária. Mas o dimensionamento, como que é? Também aprenderemos agora. Tem esse quadro aí, né? Que é o quadro 1 da NR5. E lá embaixo tem um asteriscozinho. O que diz esse asterisco? Nos grupos C18 e C18A, ou seja, né, é o grupo específico da Constituição Civil. Nos grupos C18 e C18A, constitui CIPA por estabelecimento a partir de 70 trabalhadores. E quando o estabelecimento possuir menos de 70, observar o dimensionamento descrito na NR18, subindo 18.33.1. Ou seja, se minha obra tem 70 ou mais funcionários, o dimensionamento dessa CIPA centralizada será em cima do quadro 1 da NR5. Ou seja, se o grupo é C18A, conforme o exemplo aí, e se a minha obra tem 80 funcionários, né, eu vou ter que ter 3 titulares e 3 suplentes pelo empregador, e 3 titulares e 3 suplentes pelos empregados.
Mas, olha a observação do asterisco aí, né? Quando o estabelecimento possuir menos de 70 empregados, devemos observar o dimensionamento descrito na NR18, no subitem 18.33.1. Ou seja, se tiver menos de 70 funcionários, o dimensionamento não pode ser em cima da NR5, mas em cima do item 18.33.1, né, da NR18. Também aprenderemos agora. Estou trazendo um exemplo aí, né, da composição da CIPA. Trouxe um exemplo, por exemplo, a empresa LX Engenharia, né, criei um nome fictício, né, aqui numa obra da cidade de Campos do Goytacazes, né, no bairro Guarulhos. Essa obra tem 80 funcionários, né, e o grupo é C18. Ou seja, existe uma obra na cidade de Campos do Goytacazes com 80 funcionários e o grupo dessa empresa é C18. Se é C18, né, como a gente aprendeu, o dimensionamento vai ser em cima do quadro 1 da NR5, ou seja, 3 titulares e 3 suplentes. Pelo empregador, aí no lado esquerdo, né, e 3 titulares e 3 suplentes, né, pelo lado 2 empregados. Bem simples. Agora, vamos olhar, vamos aprender, né, quando for a CIPA centralizada, ou seja, menos de 70 funcionários. Trouxe um outro exemplo aí, mesma empresa, né, LX Engenharia, numa obra na cidade de Campos do Goytacazes, no bairro Pelinca. Essa empresa, ela tem 37 colaboradores. Então, se ela tem 37 colaboradores, né, é grupo de até 50 funcionários. Se é grupo de até 50 funcionários, nós teremos um representante titular e um suplente pelo empregador e um representante titular e um suplente pelos empregados. Trouxe um outro exemplo. Agora é a mesma empresa, né? Porém, com uma obra no bairro do Flamboyant, só que essa empresa ela tem 62 funcionários. É 62 funcionários, ou seja, menos de 70. Menos de 70 é considerado o quê? CIPA centralizada. Só que agora não é grupo de até 50. Ou seja, mais de 50 é um outro grupo, né? Se é um outro grupo, o dimensionamento será diferente. Grupo de até 50, 1 para 1. A partir de 50 funcionários, né? 2 para 2. Entendeu? Ó, grupo de até 50. Tô falando da CIP centralizada, tá? Com menos de 70 funcionários. Aqui nós temos 62. Desculpa aí, pessoal, que houve um errinho aí de digitação, né? Aonde está colaboradores, né? Desconsidera, por favor, esse Ozinho aí antes do S, tá bom? Então vamos lá. Grupo de até 50 funcionários, 1 para 1. Dentro da CIPA centralizada, que é menos de 70 funcionários. Essa obra tem 62. Até 50, 1 para 1. 51 já é um outro grupo. Ou seja, eu vou ter 2 titulares e 2 suplentes pelo empregador, né? E 2 titulares e 2 suplentes pelos empregados. Então, é muito simples. Se tiver 70 ou mais funcionários, né, eu volto para o quadro 1 da NR5. Até 50 funcionários, um titular e um suplente pelo empregador
e um titular e um suplente pelos empregados. Mais de 50 funcionários, né? Ou seja, de 51 a 69, por que 69? Porque é menos de 70 funcionários, CIPA centralizado. É grupo, ou seja, já não é grupo de até 50. 51 é um outro grupo. Então, é 2 titulares e 2 suplentes pelo empregador e 2 titulares e 2 suplentes pelos empregados. Aí eu te faço uma pergunta, né? E se essa obra, você é um pequeno empreendedor, está começando agora, e a sua empresa tem 3 funcionários. A sua empresa tem 3 funcionários e você precisa elaborar, né, uma documentação da CIPA. O que se fazer quando tem 3 funcionários? Partindo do princípio daquele asterisco lá do quadro 1, né, da NR5, que quando o estabelecimento possui menos de 70 empregados, devemos observar o dimensionamento do item 18.33.1. O que faremos? Por muito tempo, pessoal, parou essa dúvida. Eu fiquei com essa dúvida porque a NR18 ela não diz, né, e ela não menciona, né, essa observação e esse detalhe. Estudando, né, eu observei que existe uma portaria, que é a portaria de 24, portaria número 24, de 27 de maio de 1999. Essa portaria ainda ela é válida, tá, pessoal? Não foi revogada, não. E essa portaria, né, eu vou até passar aqui o slide, portaria número 24, de 27 de maio de 1999. No artigo 2, ela vai dizer o seguinte: nas situações não previstas no item 18.33, ou seja, nas situações, né, que a NR18 não prevê, não diz, não menciona, né, o dimensionamento da CIPA observará o estabelecido no quadro 1, anexo da NR5, expedida pela portaria 33 de 27 de outubro de 1983. Ou seja, essa portaria 24, ela não resolve o meu problema em si, mas ela vai me indicar uma outra portaria que vai solucionar o meu problema. Por quê? Porque essa portaria número 33 de 27 de outubro de 1983 vai trazer um quadro. Que quadro é esse, pessoal? Vou passar o slide aqui. É esse quadro aí. O que nos interessa, tá? É o grau de risco 3, que é da construção civil. Então, essa portaria aí vai nos trazer o quadro 1 da NR5, de 27 de outubro de 1983. E eu aprendi o seguinte, né? Quando a norma, lá no item 18.33, né, ponto 1, vai dizer que a CIPA centralizada será composta de representantes do empregador e desempregados, devendo ter pelo menos um representante titular e um suplente por grupo de até 50 empregados, ela quer dizer o seguinte: quando fala de grupo de até 50, é de 20 a 50. Então, de 20 a 50 empregados, né, a minha empresa vai ter que ter um titular e um suplente pelo empregador e um titular e um suplente pelos empregados. Então é simples. Eu trouxe até, né, um resumo aqui. Deixa eu pular o slide. Ou seja, se a minha obra tem 17 colaboradores, tá, pessoal? Lembrando, desculpa aí,
Na verdade foi um erro de digitação aí, tá? Número de colaboradores, né? Desconsidera esse O aí. Então, se eu tenho numa cidade uma obra que tem 17 empregados, essa obra ela não vai ser obrigada a constituir uma CIPA. Ou seja, ela vai designar uma pessoa, né? E esse funcionário receberá um treinamento de 20 horas. Esse funcionário vai ser o responsável por aquela obra. Então, resumindo, quando a norma diz no item 18.33.1 que a empresa que possuir na mesma cidade um ou mais canteiro de obra, fim de trabalho, tem que organizar uma CIP centralizada, e no item posterior, que é o 18.33.2, fala de grupo de até 50, tem que ter 1 para 1, né? Quando menciona um grupo de até 50, é de 20 a 50. Então, vai ficar assim, eu trouxe um resumo final. A partir de 70 empregados no canteiro, eu vou ter que ter 3 titulares e 3 suplentes pelo empregador, e 3 titulares, 3 suplentes pelos empregados, ou seja, conforme o quadro 1 da NR5. De 20 a 50 empregados, né? É a portaria 24 de 27 do 5 de 99. De 20 a 50 empregados, né? Eu vou respeitar o dimensionamento previsto no item 18.33.2 da NR18. Um representante titular e um suplente pelo empregador, e um representante titular e um suplente pelos empregados. De 51 a 69, né? Minha obra vai ter que ter 2 titulares e 2 suplentes pelo empregador, e 2 titulares e 2 suplentes pelos empregados. E até 19 empregados, no meu canteiro de obra, eu vou designar um colaborador, né? Conforme menciona o item 5.6.4 da NR5, que quando o estabelecimento não se enquadrar, né, na NR5, a empresa deverá designar um responsável, e esse responsável receberá também, né, ali, né, o seu treinamento, né, para cipeiro. Então é isso, pessoal. Desculpa, né, se foi uma aula um pouco longa, extensa, né, cansativa, mas eu espero ter conseguido agregar, né, um pouco aí de conhecimento para os amigos prevencionistas, né. Repetindo, peço aí, né, que os amigos prevencionistas me sigam lá no Instagram, se inscreva aí no meu canal, né, no YouTube, né, deixe o seu comentário, né, o seu like, compartilhe com seus amigos, tá? E até breve, né? Um grande abraço.